Insights, o podcast do Bradesco. E eu acho que a gestão ativa vai ser muito importante no ano que vem, porque vai ser provavelmente um ano que vai dar oportunidades pontuais de você fazer algum trade que vai te dar um retorno melhor do que a Selic, mas você também vai ter momentos onde você vai ter que fazer uma proteção do seu portfólio, seja diminuir risco, seja às vezes realmente fazer uma proteção por um cenário que pode se inverter. Eu queria destacar um assunto importante dessa conexão com China, porque além do produto, a gente também tem um acordo de trocar informações, né? Nós aqui da Bradesco Asset, a gente vai estar na China falando do mercado brasileiro, falando aqui dos ativos do Brasil, as oportunidades para os investimentos, e também contar aqui com toda a estrutura das assets chinesas, que são nossas parceiras agora, aqui no Brasil, falando também do mercado chinês, das perspectivas por lá. Olá, tudo bem? Você viu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Hoje, o papo é com a Bradesco Asset. Eu sou Bruno Funchal, este é o Insight, seu podcast semanal. Em 25, vimos mudanças importantes na maior economia global, nos Estados Unidos, como o Liberation Day, que chacoalhou o mundo e ditou o ano, os juros que voltou a cair desde setembro e um cenário geopolítico bem instável. Bom, isso tudo impacta diretamente os preços dos ativos e nas tomadas de decisão dos investimentos. Aqui no Brasil, tivemos novidades que exigiram muita atenção. O tarifaço, alterações no OF, juros em alta por um bom tempo, o dólar em queda e a bolsa em alta. Cada um desses fatores afeta o mapa de oportunidades. Bom, no mundo dos investimentos, a gente viu muita mudança importante em produtos de investimento. Um forte crescimento em fundos de crédito privado, ETFs, produtos internacionais, além de uma tendência global de soluções customizadas e produtos alternativos. Bom, sem contar o uso cada vez mais intensivo da AI, né, da inteligência artificial, na vida de todo mundo. O avanço de ativos digitais como tokenização e as criptomoedas. O investidor, em geral, busca alternativas. O nosso papel é estar do lado dele nessa jornada. O ano de 26 já começa trazendo perguntas e cenários, como, por exemplo, para onde vão os juros? Como é que as eleições podem afetar os preços dos ativos? Então, para responder isso, para falar sobre perspectivas 26, conosco está a diretora de investimentos da Bradesco Asset, Ana Rodella. Oi, Ana, tudo bem? Oi, pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, agradeço também a presença do diretor da Bradesco Asset, Ricardo Eleutério. Obrigado, Bruno. Ana, é um prazer dividir aqui com vocês esse bate-papo hoje. Bom, vamos começar a discutir com uma ótica de longo prazo, tá? A gente entende, a gente tem muitas tendências que a gente tem visto, né, de investimentos, e depois a gente vai para a ótica de curto prazo. Então, começando nessa ótica de longo prazo, a pergunta aqui já para o Eleutério, o que você pode trazer em termos de tendências de investimento para os próximos anos? Então, o que você tem visto lá fora? O que você tem visto aqui no Brasil? O que é importante a gente saber como tendência para investimentos aqui para a nossa audiência? Não, legal, vamos lá. Vou tentar aqui, Ana, fica à vontade também aqui para a gente fazer esse bate-papo, muito legal. Eu acho que nos últimos anos a gente viajou bastante, né? Olhando aí o que está acontecendo nos mercados, principalmente nos mercados desenvolvidos. E aqui talvez usar Estados Unidos como referência, Bruno, do que a gente tem visto lá fora. Eu acho que em diversos aspectos eu vejo o Brasil na frente de países desenvolvidos, como, por exemplo, o sistema bancário, o sistema de pagamentos, Open Finance, né? Uma discussão tão quente nesse momento. A gente evoluiu muito no Open Finance. Mas quando a gente vai para o mundo de Wealth Management, eu acho que a gente... Eu vou falar de tendências aqui, mas de alguma forma a gente já está acontecendo no Brasil, a gente vai discutir talvez aqui em escala, né? Em que escala a gente está, né? Eu destacaria aqui, olhando para frente, talvez três grandes pilares, né? Acho que o mundo de ETF, né, os fundos listados, a gente fala tanto de ETF, a gente tem todos os fóruns que a gente tem, todas as interações que a gente tem, a oportunidade de falar, a gente fala de ETFs. Tem um outro movimento nessa linha de produtos acontecendo muito lá fora, que é o mundo dos alternativos, né, o crédito cada vez mais estruturados, é uma outra coisa, uma outra frente importante também. E um item que a gente também aqui está tateando no Brasil e é super importante, e tem mudanças aí importantes que ajudam a impulsionar essa dinâmica, que é a personalização ou a hiperpersonalização dos investimentos. O que é isso, na verdade? Né? A gente está falando o seguinte, a gente passa a ter
portfólios customizados, individualizados para os clientes. Isso já é uma realidade lá fora e a gente pode discutir aqui com mais profundidade que instrumentos, como faz isso, o que a tecnologia pode influenciar nessa dinâmica. Mas eu acho que eu destacaria hiperpersonalização, ETFs e esse mundo dos alternativos que tem evoluído muito. E, de novo, mais uma vez, eu acho que trazendo aqui esse mundo de investimentos para o Brasil, de alguma forma a gente já começa a olhar isso no Brasil, uma escala menor, mas que já é uma realidade lá fora. Boa. Eu vou pegar o gancho de ETF, né? Porque a gente teve em 2025, acho que um evento muito importante, né? Que é uma conexão, né, de ETF com uma internacionalização, que foi o programa de ETF Connect. Né? A gente listou um ETF, né? Fez um cross-listing com a China. E eu queria que você trouxesse um pouco, porque foi, na verdade, um marco muito importante, acho que para o Brasil, que você consegue expor o Brasil para outras regiões, mas para o próprio Bradesco, né? Acho que foi importante para a gente também. Você pode falar um pouco disso? Não, legal, interessante. A gente começou essa jornada no ETF Connect, que na verdade é um acordo de cooperação entre Brasil e China, entre os reguladores, né? Obviamente com muita participação ali da Bolsa Brasileira, da B3 também, junto com a Bolsas de Shanghai e Shenzhen, lá na China. E aí, na verdade, ele é um ETF cruzado. Mas o que tem de pioneirismo nisso, né? A Bradesco Asset é a primeira asset a trazer um produto, né? Uma gestora a trazer um produto investindo diretamente na China, em ativos chineses diretamente, né? E, obviamente, com exposição à moeda chinesa, né? Eu acho que, de alguma forma, assim, isso é bastante inovador para o nosso mercado, né? Vocês podem imaginar, a audiência aqui pode imaginar a complexidade de criar um produto considerando toda a questão de fuso horário, mas a gente conseguiu colocar isso de pé, a primeira asset no Brasil, colocar uma estrutura dessa de pé, e traz para os nossos clientes e investidores uma diversificação muito importante, né? A gente pode aqui falar um pouco do tamanho do mercado chinês, tudo que tem ali de inovação, de tecnologia, né? Mas traz também pela perspectiva de diversificação, um ativo muito descorrelacionado com o mercado brasileiro. Acho que isso é muito importante. Com o mercado americano, que talvez é o segundo, falando internacionalmente, em alocação de carteira, se você não está lá no Brasil, em geral você está nos Estados Unidos, né? Então, a China acaba sendo descorrelacionada com os dois mercados. É isso, exatamente. E a gente enxerga esse projeto do ETF Connect como, na verdade, o que a gente fez até agora como um primeiro passo, né? A gente, obviamente, lançou aqui no Brasil 2 estratégias de China, um índice mais amplo, como se fosse um S&P, né? Comparando aqui com o mercado americano, e um índice de tecnologia, que é comparado aqui como se fosse um Nasdaq. E a gente teve um sucesso bastante razoável na listagem desses índices aqui no Brasil. Acho que pela perspectiva de performance, pegamos ali um momento bom de crescimento e de retorno. Mas, de novo, acho que a gente tem possibilidade de avançar mais. A gente vai falar um pouco aqui hoje nesse bate-papo sobre inteligência artificial, por que não ter estratégias nessa linha. Mas acho que é um marco importante em 2025. Nosso ETF também, Brasil também está na China. Mas eu queria destacar um assunto importante dessa conexão com China, porque além do produto, a gente também tem um acordo de trocar informações, né? Nós aqui da Bradesco Asset, a gente vai estar na China falando do mercado brasileiro, falando aqui dos ativos do Brasil, as oportunidades para os investimentos, e também contar aqui com toda a estrutura das assets chinesas, que são nossas parceiras agora, aqui no Brasil, falando também do mercado chinês, das perspectivas por lá. Esse índice de tecnologia, inclusive, né, Eleutério, acho que é muito importante pensando em composição de portfólio, porque hoje, quando a gente fala de IA, tem 2 grandes países onde estão acontecendo as inovações relacionadas a isso, né? Estados Unidos e a China. Então, Estados Unidos é um mercado muito fácil de acessar, vários produtos, muitos meios do investidor hoje acessar, e esse da China que já é mais distante, é um pouco mais complexo. Então, de fato, ter a oportunidade de fazer isso via um ETF é um facilitador para estar numa tendência importante num país que tem tido destaque também nesse segmento. Né? Não, e é uma dificuldade grande, né, você ter esse tipo de acesso, porque, como o Eleutério falou, esse é um programa que nasce de um acordo entre governos e depois passa por um acordo entre reguladores, que passa por um acordo entre bolsas, que aí permite com que as gestoras consigam disponibilizar esses produtos em mercados diferentes. Então, diferente dos Estados Unidos, que é uma coisa com muito menos fricção, né, muito mais simples, é muito difícil você ter esse tipo de acesso. A gente sabe como difícil foi fazer esse tipo de lançamento. Mas agora que ele está lançado, né, e a gente consegue alocar recursos, aí você tem 2 grandes benefícios. A gente consegue fazer isso que a Ana falou,
Para a ótica do investidor, a gente consegue alocar recursos fazendo uma diversificação regional em 2 players que são relevantes, que certamente não são substitutos, né? Eles se complementam. Então, para uma ótica de diversificação, faz muito sentido. E tem o benefício de que a gente consegue também trazer recursos do chinês, né, do exterior, para botar dinheiro no Brasil, né? Exatamente. É a nossa contribuição para o mercado de capitais, sem dúvida nenhuma, né? Então acho que foi um ponto muito alto desse ano, né, dessa jornada de 2025. Agora, um outro ponto que você comentou, Eleutério, eu estou focando um pouco no Eleutério aqui, né, porque a gente está falando de TS, mas também, se quiser complementar, fica à vontade a qualquer momento. Mas vou puxar o ponto de hiperpersonalização, né? Essa é uma grande tendência e a gente... Hoje, né, se a gente olhar em geral, a gente tem os modelos tradicionais de investimentos, que não tem essa hiperpersonalização, mas você tem, né, modelos de perfis, né, conservador, moderado, agressivo. E a gente hoje está com cada vez mais ferramentas tecnológicas, ferramentas de inteligência artificial, que nos ajudam a fazer essa oferta cada vez mais customizada, né? Como é que você vê isso, esse avanço? E da ótica do investidor, qual que é o benefício que ele vai ter com essa novidade, né? Com um produto mais personalizado? Bruno, vou talvez dar um passo atrás aqui para tentar pegar um pouco da nossa visão aqui com relação à personalização ou à hiperpersonalização, como a gente está discutindo hoje, né? Se eu voltar aqui no mercado americano, né, mais uma vez, usando os Estados Unidos como referência aqui para o mundo de wealth management, a gente... Depois da crise de 2008 ali, que a gente assistiu, 2008, 2009, a gente viu um governo, enfim, talvez subindo a régua por lá com a questão da transparência, principalmente na cadeia de remuneração, transparência dos investimentos, e aí começa ali a questão do ETF ganhar protagonismo por lá. Tá? Grandes números, o ETF sai de 1,4 tri em 2014, vou pegar já avançar para 2014, chegando no final de 2024 com 13 trilhões de dólares por lá. Tá? Então esse é o grande número do ETF por lá. Mas como que justifica esse negócio? E vou chegar na hiperpersonalização. Né? Existem alguns benefícios do ETF no mercado americano, principalmente benefícios tributários, que também tem alguns benefícios no Brasil também. Mas como que isso se deu por lá e isso chega no Brasil? O ETF ganha protagonismo com o protagonismo do assessor ou do advisor. Né? O advisor ganha ali o protagonismo no mundo dos investimentos, mas com uma diferença. E eu tenho usado uma frase talvez um pouco polêmica, que é o modelo do cliente conservador, moderado ou agressivo, dos perfis, os tradicionais perfis que a gente usa no Brasil, está sendo desafiado. Por que isso? Porque quando você olha o mundo lá fora, a partir do momento que o assessor ou a consultoria ganha protagonismo também um negócio chamado personalização. Então, o cliente não olha mais para aqueles perfis já prontos, aquelas estratégias prontas, e através de tecnologia, através de assessoria, você consegue montar um portfólio customizado. O que eu estou falando aqui? Escalar, né? E escalar. E isso não está só no cliente de alta renda, né? Quando você olha lá para o mundo lá fora. Isso passa para o cliente de alta renda, o cliente de varejo está começando a sua vida ali financeira. Então, você leva para o cliente final, o que é essa grande mudança? É entender o ciclo de vida do cliente e montar um portfólio com aquilo que é o objetivo final de vida daquele investidor. Isso muda completamente o jogo. Então, é uma combinação do ativo ETF muito transparente, a combinação do assessor que ganha protagonismo e da personalização para o cliente final. Se você traz isso aqui para o Brasil... A gente acabou de ver uma mudança importante na regulamentação no Brasil, né? CVM 179, 175 de alguma forma também traz um pouco disso também, dessa transparência, em que existe aqui uma nova dinâmica no mundo de investimento pela perspectiva de como você dá todas essas informações para os clientes no Brasil. Começa a se discutir no Brasil a questão do fee-based, é onde o assessor entra e o advisor entra para a cobrança do cliente não ser no ativo e ser ali na carteira ou no aconselhamento, né? Isso é muito importante, muito relevante. Então, é essa combinação que aconteceu lá fora que a gente está trazendo para o Brasil e essa discussão já é real no Brasil, tá? Então, mais uma vez, eu acho que daqui para frente é um jogo em que o serviço ganha muito protagonismo no Brasil, o serviço faz muita diferença e traduzindo esse serviço com personalização, entendendo ali o ciclo de vida do investidor. Até aí a gente pode falar várias coisas, né? O ETF vai entrar aqui para ganhar esse protagonismo como ganhou lá fora? Pode ser, né? Porque o ETF tem avançado muito nesse último, principalmente em 2025.
Carteiras administradas é um outro tema importante, que é a forma como você pode customizar esses investimentos, né? Como você faz essa caixinha para cada investidor. Então, fazendo um paralelo lá fora com a nossa realidade aqui, é isso que a gente viu e que a gente vê acontecendo, que faz parte do debate aqui constante no mercado brasileiro. Agora é uma mudança brutal, né, no modelo mesmo, né, de como a gente se relaciona com o investidor, porque antes era um modelo muito mais lógico de produto. Como eu faço um produto que gere a maior rentabilidade possível baseado, né, em relação a um benchmark. Hoje a gente está falando como eu consigo criar uma solução que faça com que o investidor cumpra os objetivos dele. É isso. É uma outra ótica. Uma outra Agora, ótica. ainda está marginalmente crescendo, né? Ainda não é um avanço tão grande assim, né? Acho que no Brasil, né, se comparar com lá fora, a gente estima que em 2026, quando a gente olha toda essa parte de customizações ali, né, de hiperpersonalização, está na casa dos 6 trilhões de dólares já é bastante relevante. O Brasil ainda é uma discussão, é ainda um processo inicial, ainda sem dúvida nenhuma. Mas me parece um caminho sem volta. Mas uma tendência. Né? É uma tendência, um caminho sem volta. A gente está falando muito aqui de tendência, olhando o longo prazo, de fato é uma grande tendência, mas eu tenho certeza que todo mundo quer entender o curto prazo, né? E 26, tem muita coisa para acontecer em 26. Como é que você aloca os recursos olhando, né, as decisões nos próximos meses? E aí é óbvio que a gente tem que fazer uma conexão com o que a gente tem visto em termos de economia. E como a gente costuma falar também, assim, movimentos econômicos, né, aquilo que mais direciona o comportamento de preço dos ativos é a dinâmica de juros, né? E a dinâmica de juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, acho que para 26 tem uma dinâmica similar. Então, os Estados Unidos começou corte, né, começou uma queda de juros, né, um afrouxamento da política monetária desde setembro, saiu de 4,5%, deve chegar a final do ano em 3,75%, com uma expectativa de mais cortes ao longo de 26. No Brasil, a gente está com uma política monetária bastante restritiva, mas a gente tem uma expectativa também de chegar, a gente está com 15%, de chegar em torno de uns 12% no final de 26. Então, a gente tem um centro gravitacional dos preços, que são os juros, eles vão se movimentar numa linha de queda. Isso tende a afetar muito os preços dos ativos. E, obviamente, vai afetar quais são os melhores investimentos. Então, o que a gente pode esperar, Ana, dada essa dinâmica econômica, para os investimentos em 26? O que você falou, acho que resume bem, né, Bruno? A gente tem aqui várias equipes, tem toda uma equipe de macroeconomia, e a resposta que a gente quer mesmo é onde vai estar o juro, porque os juros, eles são a base da precificação de todos os ativos da economia, né? Alguns a gente pensa muito obviamente, mas se você vai comprar um imóvel que seja, o juro é muito importante para a sua decisão em relação a comprar aquele imóvel ou não, porque é contra a rentabilidade desse juro básico da economia que você tem que pensar o retorno daquele seu investimento, né? Então, vou comprar uma casa com juro de 15% ao ano, quanto essa casa tem que estar valendo daqui a 5 anos para isso aqui ter feito sentido do ponto de vista de investimento, né? Isso vale para tudo na economia. Quando você está falando de juros dos Estados Unidos e juros do Brasil, aí você combinou tudo mesmo, né? Porque o juro dos Estados Unidos reprecifica os ativos no mundo inteiro, inclusive o juro no Brasil. E aí o juro no Brasil que afeta diretamente a gente aqui, né? Então a gente está o tempo inteiro tentando responder essa pergunta. Eu acho que esse é um ano, 2026, onde está razoavelmente fácil de encontrar unanimidade do mercado, né? Acho que fazia um tempo que eu não via um call tão claro para quase todos os players de que esse juro de 15% no Brasil ele realmente tem que